Chamar o pastor Silas Campos aqui na frente, passar já, sem demora, a palavra para ele. E louvar a Deus por sua providência. Depois que já haviam comprado a passagem do pastor Silas, decidiram que a Semana Batista começaria a partir da terça-feira. Falei, opa, é a nossa chance. Então vou deixar o pastor Silas se apresentar, família, igreja, seu ministério. E ele tem todo o resto do tempo à sua disposição para trazer a palavra de Deus para nós essa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Obrigado por me trazer até aqui, de certa forma, através de vocês também, né? Estou vindo para a Semana Batista, convite do pastor Joversi. Eu espero não causar problema para ele nessa semana, falando aos seus pares. E que alegria poder, nesta noite, aproveitar o tempo, a oportunidade, já que não tínhamos a noite lá, de estar com vocês. E a minha oração, irmãos, é que o Senhor abençoe a sua vida através da verdade que eu vou trazer para você da palavra de Deus. O texto está em Salmo 34, o versículo é o 19. Salmo 34, versículo 19. É um pequeno versículo, com uma grande verdade. Este pequeno versículo, de uma forma inspirativa, de uma forma direta e prática, trata de uma questão pesada, de uma questão filosófica e teológica muito difícil, que é a questão do mal. A questão do mal. Os ateus, eles usam como argumento para justificar o ateísmo a questão do mal. Como é que pode um Deus tão bom permitir tanta coisa ruim acontecendo neste mundo? E a questão do mal, ela, na vida do cristão, gera ou melhor, o problema e a tristeza e o mal na vida do crente gera um outro mal, porque, bom, nós vamos falar sobre isso através da mensagem, mas vamos ao texto da palavra de Deus. Que Deus abençoe esse versículo que vamos considerar com muito carinho hoje à noite. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vamos falar juntos esse versículo? Acho que está aqui no quadro, dá para a gente falar. Vamos lá. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muito bom. Você já deve ter ouvido a música O Happy Day, que ela é usada em casamentos, é usada em formaturas. E essa música, traduzida para o português, fala do dia da conversão. É um negro spiritual que fala do dia da conversão. Fala daquele maravilhoso dia quando Jesus nos encontra, toca nosso coração, nos converte, nos dá convicção no pecado, nos leva a confessar nossos pecados e Ele nos lava no seu sangue, né? Então é o Happy Day, o dia maravilhoso. Acho que em português tem a versão dessa música, ditoso dia em que aceitei do meu Jesus a salvação. E realmente não existe coisa mais maravilhosa do que o dia da nossa conversão. Eu lembro-me do dia da minha conversão. Eu tive 2 momentos na minha conversão. 9 anos de idade, foi um momento quando Deus começou a trabalhar no meu coração, abrir meu coração para entender que, apesar de ser filho de pastor, eu era um pobre, miserável pecador e eu precisava me acertar com Deus. A fé do meu pai não servia para me justificar. Eu precisava me acertar com Deus. Eu precisava crer em Cristo. Que dia maravilhoso. Depois, aos 14, 15 anos, essa experiência parece que ganhou uma nova luz. Mas que dia maravilhoso quando o Espírito Santo de Deus faz cair a ficha e você cai na real e você entende que você é um pobre, miserável pecador. Você não é tão justo e bom como você achava que era. E eu achava, puxa, eu nunca usei droga, eu nunca fumei, eu nunca adulterei, eu nunca roubei banco. Mas o Espírito Santo mostrou, mas você é vaidoso, você é orgulhoso, você é elitista, você escolhe na igreja com quem você vai andar, com quem você vai ficar. Você despreza os desprezados, você só quer andar com os bacanas, com os
influentes. E eu fui então sentindo vergonha de mim mesmo, meu orgulho, minha ingratidão, minha desobediência aos pais. Enfim, o Espírito Santo foi me mostrando, trazendo aquela convicção. É um dia difícil, é um dia ruim. Você cai na real e você vê que você não é tão bonzinho como você pensava que era diante de Deus. Mas daí o Espírito Santo vai abrindo seus olhos para você perceber o grande amor, a misericórdia de Cristo Jesus, a graça de Deus Pai. E você entende que Jesus, o Rei da Glória, o Rei das Nações, o Rei dos Reis, Ele deixou a sua glória, se entregou, Ele foi torturado, humilhado, Ele sangrou, sofreu e morreu e ressuscitou no seu lugar, conforme acabamos de cantar. E daí, arrependido, você confessa e deixa os seus pecados. E pela fé você é justificado diante de Deus. Você torna-se filho de Deus, nova criatura. Você percebe que você foi regenerado pelo Espírito Santo, porque de repente você tem uma nova disposição que você não tinha antes. De repente na igreja eu chegava e eu não conseguia mais desprezar aqueles jovens que ficavam à margem. Pelo contrário, eu tinha que ir lá e estender meu amor, minha amizade, tentar trazê-los para o grupo dos mais influentes. De repente eu não conseguia mais desprezar as senhorinhas da minha igreja como velhas, mas agora eu passei a vê-las como irmãs em Cristo, queridas e amadas. Que dia maravilhoso! Happy Day! O dia que você descobre que você foi batizado, habitado e selado para o dia da redenção pelo Espírito Santo, e que a presença do Espírito Santo enche seu coração de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E que do Espírito Santo você começa a perceber que do Espírito Santo você está recebendo agora poder para lutar e vencer os seus vícios, suas manias, seus pecados e adotar novas virtudes. E do Espírito Santo você passa a receber condições de pensar, sentir, falar e andar corretamente. Pelo menos agora você tem vontade disso. Vontade de amar, de servir, de cantar, de contribuir. Agora, pelo Espírito Santo, você recebe a motivação de perdoar os seus ofensores, orar pelos seus inimigos. Coisa absurda, você jamais faria isso de outra forma, se não fosse por um milagre de Deus na sua vida. Que dia maravilhoso, quando você entende que agora você faz parte da família de Deus, família composta por gente de todas as tribos, povos, raças e nações. E agora você deseja o batismo. O pai não precisa pedir, o pastor não precisa forçar, numa apelação, com uma música triste, com uma historinha para te motivar, para te emocionar. O Espírito Santo já tocou o seu coração. Você quer o batismo. Você quer fazer parte dele. Você quer se envolver com a família de Deus. E através da família de Deus você começa a crescer, se fortalecer. Através da música, da oração, da comunhão, das pregações, através das oportunidades de servir e ser servido, você vai crescendo espiritualmente. E você recebe de Deus. Então agora, novos propósitos, segurança da sua salvação, proteção, paz, contentamento, instrução, sabedoria, unção para até mesmo testemunhar, certeza da presença de Deus, certeza do poder de Deus, certeza das suas promessas, novos propósitos, novos valores, novos alvos, nova esperança que antes o mundo não te dava. E assim você experimenta, na prática, a afirmativa bíblica que fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas, já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você sai por aí dizendo para todo mundo: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ou então, se você é de uma igreja mais tradicional, você sai por aí dizendo para todo mundo: perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. Eu gosto assim, é bem calvinista, né? Não foi eu que encontrei a Cristo, foi Ele que me encontrou. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou. E com a luz do seu amor, as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou, da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Mas, o que acontece? Tudo vai indo muito bem, tudo é maravilhoso. É você e Deus na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, no domingo. Você só quer conhecer mais a palavra, quer ler bons livros, livros da Fiel.
você quer ir na conferência da Fiel de jovens, você quer ir na conferência da Fiel de pastores, você quer aprender a pregar, a estudar a palavra, e tudo está indo maravilhosamente bem. A igreja está crescendo, até pensando em comprar um terreno, e você não vê a hora de poder contribuir sacrificialmente. Enfim, mas essa caminhada gloriosa e gostosa, ela é interrompida num belo dia, quando você menos espera. De repente, você passa a conhecer um outro lado da vida cristã, que é o título dessa mensagem. Um outro lado da vida cristã. Até hoje tudo foi maravilhoso, tudo foi abençoado, tudo feliz, lua de mel, mas agora uma coisa aconteceu e que a gente de repente é introduzido numa outra experiência com Deus, onde as bênçãos se transformam em provação, onde a sua alegria se transforma em tristeza, onde o seu cântico se transforma em choro, a sua plenitude espiritual em sequidão, a sua unção espiritual se transforma num deserto, numa sequidão. O que aconteceu? O que aconteceu? Às vezes é um telefonema, às vezes é um e-mail, às vezes é uma consulta médica, às vezes é o resultado de um exame, às vezes é um desentendimento com um irmão, com um parente, com um amigo, com o patrão. Às vezes é uma notícia desagradável sobre seu filho, sobre sua esposa, seu marido. Às vezes é uma perda, um roubo, uma traição. Às vezes o problema é dentro da igreja mesmo. A liderança começou a relaxar, o coral a desafinar, os diáconos a encrencar, os introdutores a brigar, as senhoras a fofocar, os jovens começaram a ficar um com o outro e a igreja começou a andar para trás. A verdade é que você foi introduzido ao outro lado da vida cristã. Um lado que envolve tristeza, frustração, um lado que envolve dor, desconforto e dificuldade. Esse lado é real. Jesus Cristo nos alertou sobre esse outro lado da vida cristã. Ninguém está isento. Tanto é que o salmo que nós lemos, o salmo de Davi, Davi era um homem escolhido, abençoado, usado por Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um servo de Deus que tocava de forma tão inspirativa e de forma tão espiritual que bastava a ele tanger a sua harpa, que o Espírito Santo usava a sua música para expulsar os demônios do rei Saul. E no início desse salmo, você vê Davi tão contente. Só no versículo 1, 2 e 3, você vê Davi falando ali: bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Ele está feliz, ele está contente. Mas quando chega nesse versículo, o que aconteceu? Ele, de repente, parece que ele recebeu um telefonema, parece que ele recebeu uma notícia. E ele fala: muitas são as aflições do justo. Bom, nesta frase, quando Davi fala muitas são as aflições do justo, através dessa frase, ele revela o outro lado da vida com Deus. E ele não só revela isso, mas ele revela 3 aspectos muito importantes acerca deste outro lado da vida cristã. Vamos lá então? Os 3 aspectos muito importantes acerca deste outro lado da vida cristã. E tem gente aqui precisando dessa mensagem, porque num grupo grande como esse, não é todo mundo que está feliz, não é todo mundo que está bem, não é todo mundo que está com as contas pagas, não é todo mundo que está empregado, não é todo mundo que está com saúde, não é mesmo? E os outros que estão bem, grave essa mensagem, guarde-a no coração, que você vai precisar dela, eventualmente. Espero que não tão já, mas todos nós, como justificados por Deus, como filhos de Deus, vamos passar por aflições. E precisamos dessa mensagem. Agora perceba que essa mensagem aqui é para quem já é cristão, para quem já crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa mensagem é para o justificado. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus, se você não foi reconciliado com Deus ainda pela obra de Cristo Jesus, essa mensagem não serve para você. Você precisa cuidar dessa parte, você precisa cuidar da tua salvação. Você precisa correr para a cruz de Cristo
você precisa clamar a Cristo para que Ele faça a obra de salvação na sua vida, conforme eu descrevi na primeira parte dessa mensagem. Você tem que passar pela convicção do pecado, você precisa passar pela a compreensão de quem Cristo é, o que Ele fez por você e o que Ele oferece a você mediante a fé e pela graça dEle. Mas eu assumo que a maioria de vocês aqui já são justificados. Então vamos lá. A primeira parte dessa mensagem é o fardo do servo de Deus, o fardo do justificado. Davi fala assim: muitas são as aflições do cristão, do justo, do justificado. Muitas são as aflições do justo. Parece que o problema de Davi não era uma aflição esporádica. Parece que o problema de Davi não era uma aflição esporádica. Ele até aceitava passar por algum problema de vez em quando. Como eu e você. A gente entende que a vida do crente nem sempre vai ser fácil. De vez em quando é normal o crente passar por um problema. Mas a dificuldade de Davi estava na quantidade e frequência das aflições. E ele relata isso na palavra muitas. Muitas são as aflições do justo. Parece que ele está em crise, falando muitas são as aflições do justo. Você concorda com Davi que muitas são as aflições do justo? Você concorda que na vida cristã, depois que passa a lua de mel, as aflições elas vêm, é uma atrás da outra. Quando não é uma coisa, é outra coisa. Começa em casa lá, você conserta o fogão, estraga a geladeira. Você conserta a geladeira, estraga a máquina de lavar. Você compra uma máquina de lavar nova, daí o chuveiro estoura. Daí você compra ou conserta o chuveiro, a válvula da descarga ou da caixa d'água. Quando não é o IPVA, ou é IPTU. Quando não é IPTU, é o material escolar. Quando não é o aluguel, é a reforma da casa. Quando não é o preço da gasolina, é o preço do remédio. Quando não é o dentista, é o oculista. E assim vai. Você se livra do inimigo e logo surge um problema com um amigo. Você se livra de um problema sério com o inimigo lá. Daqui a pouco o problema é com o sogro, com a sogra, com o filho, com o vizinho. Quando não é a solidão que te incomoda e está te deixando louco, é a multidão que te deixa louco. As pessoas, o barulho, a correria, muitos compromissos que nos estressam. Quando a saúde está em alta, a conta bancária está em baixa. Quando a diabetes está baixa, quando a diabetes abaixa, a pressão sobe. Quando a família fica fácil, a vida profissional fica difícil. Quando os negócios esquentam, a vida espiritual esfria. E nós somos atacados por tentações, propostas pecaminosas, ansiedade, medo, ira, inveja, falta de fé, dúvidas e desânimo. Muitas são as aflições do justo. Então essa é a primeira parte da mensagem, o fardo do servo de Deus, o fardo do justificado. Daí vem a segunda parte dessa mensagem, que é o conflito do servo de Deus. O conflito do servo de Deus. Muitas são as aflições do justo. Quando Davi fala muitas são as aflições do justo, ele revela um conflito que ele tinha e que provavelmente você tem também. Eu já mencionei no começo da mensagem. Davi revela a sua crise através dessas palavras, de duas palavras dessa frase. A palavra aflições e justo, na mesma sentença. E eu concordo com Davi. Eu não teria nenhum problema se a sentença, ou se a palavra de Deus dissesse muitas são as aflições do ímpio, do ateu, do crente nominal, do crente capenga, do crente relaxado que brinca com o pecado. Isso é de se esperar, que esse crente vá ter problema na vida, e muitos problemas. Muitas são, eu não teria problema se a palavra de Deus falasse, muitas são as aflições do tolo, do preguiçoso, do idólatra, do ganancioso, do imoral, do corrupto, do mentiroso, do soberbo, do criminoso, do assassino. Eu não teria problema nenhum se a Bíblia afirmasse assim. Por quê? Porque a minha mente compreende perfeitamente a lei da semeadura, que está na palavra de Deus. Lá em Gálatas 6:7 fala, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura. No Velho Testamento, Oséias 8:7 fala, quem semeia vento, colhe o quê? Tempestade. Mas esse verso do Salmo 34, versículo 19, diz que o justo passará por muitas aflições. Então parece que há um conflito na Bíblia. Então vamos procurar organizar isso. Por um lado tem a lei da semeadura,
De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Logo, a gente pode dizer, o pecado gera tristeza, sofrimento desnecessário. E talvez tenha alguém aqui hoje que está chorando, está sofrendo de bobeira, porque você fez uma escolha que você sabia que era contra a vontade de Deus. Você semeou vento, está colhendo tempestade. Então, por um lado, biblicamente falando, nós podemos defender, sim, existe a lei da semeadura. O pecado gera aflições. Por outro lado, a mesma Bíblia fala que nem toda aflição na nossa vida é fruto do pecado. Nem toda aflição em nossa vida é fruto do pecado. Logo, muitas vezes, o Filho de Deus, debaixo do amor e da soberania de Deus, passa por aflições. Por isso, cuidado com os pregadores da teologia da prosperidade. São muitos nos dias de hoje. Eles estão nas grandes igrejas, eles estão na internet, eles são famosos. O sermão deles agrada o ouvido do povo, do povão. Cuidado com aqueles que ensinam a gente a rejeitar. Existe pregadores que misturam o evangelho com a neurolinguista, né? Neurolinguista. Neurolinguística, perdão, obrigado. Mistura com a psicologia neurolinguística, mais discurso motivacional. E esses pregadores, eu já vi alguns deles. O que eles fazem? Eles colocam o seguinte, que se tem coisa ruim na sua vida, isso é do diabo. Isso não é de Deus. Deus nunca vai mandar doença na sua vida. Deus nunca vai tirar seus filhos. Deus nunca vai levar você a perder todas as suas coisas. Então, esse pessoal ensina você a rejeitar a aflição, com palavras do tipo, está amarrado em nome de Jesus. Com expressões do tipo, eu rejeito isso. Numa oração. Pai, eu rejeito essa doença, eu rejeito esse exame médico negativo ou positivo. Eu declaro, eu tomo posse, eu profetizo, eu aceito. Eu não aceito. Esses pregadores ensinam a gente a rejeitar a aflição, a provação, quando o próprio Deus diz, muitas são as aflições do justo. Quando o próprio Jesus prometeu aos justificados, no mundo tereis aflições. Irmão, irmã, faça um estudo sério no livro de Jó. Observe o servo de Deus. No meio de todas as suas aflições, a sua esposa chuta o balde. A sua esposa fala para ele, olha, eu aconselho você a negar a Deus e morrer. Abandona esse Deus, abandona a sua fé e morre. E os seus amigos, que são adeptos da teologia da prosperidade, eles chegam e falam, Jó, se você está, Deus é bom, e se você está sofrendo, é porque se aprontou, você tem pecado na sua vida. Qual que é o seu pecado, Jó? Seu pecado é na área financeira, seu pecado é com os bancos, seu pecado é com as mulheres, com a igreja. Qual que é o seu pecado, Jó? Se você é orgulhoso, Jó, qual que é o seu pecado? Se você está sofrendo é porque tem pecado na sua vida. E o Jó, coitado, além do sofrimento, ele tem que aguentar esses amigos com a sua teologia, com o seu aconselhamento, tornando o seu sofrimento pior ainda. E o Jó, coitado, ele fala, eu não sei do que vocês estão falando. Pela graça de Deus, eu tenho andado nos caminhos do Senhor. Eu não sei os motivos por que Deus está permitindo todo esse sofrimento na minha vida. Eu não sei por que Deus está permitindo isso. Mas eu sei uma coisa. Eu sei que o meu Redentor vive. E depois que o meu corpo estiver destruído, eu sei, eu tenho plena certeza que eu verei com os meus próprios olhos. Este é o anseio do meu coração. Interessante, no Velho Testamento, Jó já fala de Redentor. Quem precisa de Redentor é quem está perdido, é quem precisa ser salvo. E ele já tinha informações de que o seu Deus também era o seu Redentor, o seu Salvador. Mas o que isso significa para mim e para você? Se a Bíblia fala que nem toda aflição é por causa de pecado, e que tem aflição que sobrevém sobre nossas vidas, mesmo a gente andando certinho nos caminhos do Senhor, significa que
Você, pastor, pode ser fiel, puro, sincero, pregar a palavra de Deus o mais corretamente possível e mesmo assim passar por aflições. Significa que vocês, maridos, podem amar suas esposas, ser ótimos sacerdotes do lar e mesmo assim passar por aflições. Isso significa que vocês, esposas, podem submeter-se aos seus maridos, amar seus filhos e serem servas de Deus dentro lá de casa e mesmo assim passar por aflições. Isso significa que vocês, filhos, vocês podem ser obedientes aos pais, honrar pai e mãe e mesmo assim passar por aflições. Isso significa que vocês, solteiras e solteiros, que vivem sozinhos, sem os pais, vocês podem se manter puros e castos na sua vida como solteiro e mesmo assim passar por aflições. Mas esse é o outro lado da vida cristã. Esse outro lado da vida cristã não só envolve o fardo do servo de Deus e o conflito do servo de Deus, a crise do servo de Deus, mas tem também a promessa para o justificado, a promessa para o servo de Deus. Qual que é essa promessa? O versículo fala, muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Perceba que é o Senhor quem permite a aflição, é o Senhor quem promete o livramento e é o Senhor quem opera a libertação. Olha que coisa maravilhosa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor permite a aflição, o Senhor promete livramento e é Ele que opera a libertação. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas. É o Senhor. É o Senhor, não é o governo, não é o deputado, não é o tio rico, não é o papa, não é o patrão, não é o pastor, não é o bispo da Universal. É o Senhor quem vai te livrar desta aflição que você está passando. Aqui nesta frase nós temos aquela abençoada conjunção adversativa, mas. O versículo vai muito triste, né? Muitas são as aflições do justo, vírgula. Graças a Deus tem uma conjunção adversativa. Mas o Senhor de todas o livra. Conjunção adversativa. Adversativa, essa palavra adversativa vem de adversidade, vem de adverso, que significa contrário, oposto. Irmã, sabe isso aqui, o que significa uma conjunção adversativa? Para as irmãs acordar, deixa eu falar uma coisa aqui que acontece muito nas igrejas. Você faz aniversário, ganha um vestido novo, né? E vem para a igreja, toda feliz e contente. E aquela sua melhor amiga, ela percebe na hora. E ela vai a você e olha assim, se afasta um pouquinho, olha o seu vestido de cima para baixo, de baixo para cima e fala, que linda que você ficou nesse vestido! Mas se por acaso ela falar, mas... Daí você prepara que vai estragar tudo, né? Se ela for o mas ali, ela vai estragar tudo. Pastor, você pega um sermão, capricha, se chega na porta e um membro fala, lá o último, ele fica por último. E ele fala, pastor, hoje você pregou, falou meu coração, hoje você pregou com poder, com unção, e você fica feliz. Mas se ele não para aí, e você ora para ele parar, para aí, tá bom. Mas ele fala, abraça você e fala, mas você pode preparar, vai vir uma crítica que vai deixar você acordado domingo para segunda-feira. Se o médico disser para você, agora vamos ver a conjunção adversativa do lado bom dela. Você vai ao médico e você vê que ele abre os exames e ele coça a cabeça e ele fala, Daí ele fala, puxa, seu caso é muito sério. Eu nem imaginei, poxa, esses exames estão me assustando. E você fica muito mais assustado que o médico. Porque é o seu corpo, é a sua doença, o prejuízo é seu, né? Mas se o médico fala, olha, seu problema é sério. Mas, quando ele fala esse mas, você quer agarrar, você quer pular no colo do médico. Mas o que, doutor? Mais o que? Porque é aquele mais, ele tira você de uma noite sombria, de um dia cheio de nuvens. Quando ele fala, a sua doença é seríssima, mas você fica feliz, porque vem esperança.
Ele vai falar algo que é ao contrário, é oposto. Conjunções adversativas. E é o que acontece nesse versículo maravilhoso, do Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo. Que pena, que triste, que ruim, que desagradável. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas o livra. Quando tudo fica muito complicado e a situação foge do seu controle, quando você começa a pensar em desistir, Deus coloca um mais na sua situação. A Bíblia está repleta de conjunções adversativas abençoadoras. Você já prestou atenção nisso? Por exemplo, Romanos 6:23 começa: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 2 fala: vocês estão mortos em suas transgressões e pecados. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo ou com Cristo. Por exemplo, outro texto bíblico fala: os perversos, lá em Coríntios, os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar, nem imorais, idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu gosto muito do Salmo 35. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, quando você vive com Deus, quando você tem Jesus na sua vida, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Eu costumo dizer isso para mim mesmo, costumo dizer isso para irmãos e irmãs que estão sofrendo, fala: olha, se a coisa está feia, lembre-se, esse não é o fim. Esse não é o fim do filme, esse não é o fim da história. Porque quando você anda com Cristo, quando você anda com Deus, o fim sempre é um amanhecer com libertação, com cura, com livramento, com alegria e júbilo. A vida cristã tem o anoitecer, tem a madrugada, tem o choro, mas a alegria vem pela manhã. Jesus não abandona os seus discípulos no vale da sombra da morte. Ele fala: quando você passar pelo vale da sombra da morte, eu vou estar com você lá. E você vai passar, você não vai ficar lá. Você vai passar. E logo para frente, o salmista fala sobre: eu vou habitar na casa, eu não vou habitar no vale da sombra da morte, no cemitério. Eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Outro versículo que eu gosto muito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, com a tentação, Ele vai mandar um meio de escape para que você possa suportar. Deus é esse personal trainer e a vida é uma academia espiritual. E Deus, Ele chama você e Ele fala: olha, está muito leve essa barra aí, vamos colocar mais uns pesos aí. Eu te conheço, eu sei que você aguenta mais uma provação. E o personal trainer vai lá, eu vou na academia, e eu vejo, eu não tenho personal trainer, mas eu vejo os caras que têm. E o camarada já está vermelho, a artéria dele aqui está pulsando, e o personal trainer coloca aquele peso e fala: mais uma vez, vamos lá, mais uma. E ele fica assim, meio que pronto para segurar. Caso a pessoa não aguente, ele segura. Mas ele vai, vamos lá, e motiva. E a pessoa está lá tremendo e suando. E a pessoa paga o camarada para fazer isso com ele. E Deus não cobra nada para fazer isso conosco. Deus não cobra nada. Mas a pessoa que faz isso, quando ele sai do chuveiro e ele sai da academia, ele até tira a manga da camisa. Ele quer mostrar que o braço dele cresceu e está grande. Agora dá para exibir, né? E ele sai feliz e contente. Né? É o Johnny Bravo, né? Sai feliz e contente, porque ele suou. Alguém submeteu ele à rigidez dos exercícios, levou ele ao limite.
E Deus faz isso com os seus filhos. Deus não mima seus filhos como eu e você, papai e mamãe. Nós mimamos nossos filhos, nós estragamos nossos filhos. Porque nós comíamos de marmita, pegávamos ônibus e com 13 anos já trabalhávamos nas empresas de office boy, disso e daquilo. Para o nosso filho, para a nossa filha, não, só vai estudar. O filho está com 40 anos, só está estudando, está tendo pós-mestrado. E a mamãe lavando e passando a roupinha dele. E o pai comprando carro, dando gasolina e pagando a faculdade. A gente mima, estraga os filhos. Deus não faz isso com os seus filhos. Deus nos conduz para a academia espiritual da vida. E Ele coloca pesos pesados sobre nossos ombros para a gente crescer e se fortalecer e se tornar filhos fortes. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Mas o Senhor de todas o livra. Essa palavra todas significa o que, irmãos? Significa todas. Faz o estudo no hebraico, no grego, você vai ver, é todas, é todas. Qual que é a sua aflição hoje à noite? O que você está temendo? Olha, o texto fala. Muitas são as aflições do crente, do justo, do justificado. Mas o Senhor, Ele livra os seus filhos, as suas filhas, de todas elas. Inclusive essa que você está temendo. Inclusive essa que você está passando. Não importa qual seja a sua aflição. Ela está inclusa nesse todas do versículo aqui, nessa promessa de Deus. Deus vai te livrar. Essa aflição que você está passando é uma provação, é um teste. Deus tem um propósito. Essa aflição ela é temporária, é passageira, é transitória. É o outro lado da vida cristã. Eu sei que muitos de vocês aqui devem estar passando por aflições. Sou pastor há bastante tempo já. Eu olho para um grupo como esse, eu consigo quase que saber o que provavelmente você está passando. E eu compreendo a sua crise, eu sinto o seu sofrimento, mas Deus está, através desse texto, me mandando dizer para você, meu irmão, minha irmã, não desanime, não desista, continue confiando, continue esperando, continue entregando o seu caminho ao Senhor. Quando você menos esperar, Ele o livrará. Ele o livrará. Pastor, como que você pode ter tanta certeza disso? A certeza que eu tenho disso é porque está na Bíblia, está no livro sagrado, está no script do diretor do universo. Não é minha palavra, não é minha promessa, a palavra é promessa de Deus. Ele que escreve a história da sua vida, Ele que tem o script da sua vida. Ele fala que você será liberto dessa provação, dessa tristeza. Quando era criança eu gostava muito de assistir os filmes de James Bond, 007. Eu ia no cinema, escondido do meu pai, porque naquele tempo crente não podia ir no cinema. Já era uma aventura, só de ir no cinema escondido do pai e da mãe. Mas, gente, o filme do 007 é meu favorito. Você não consegue dormir, você não consegue, é aventura em cima de aventura. E eu ficava impressionado, como é que pode esse homem escapar de tanta coisa assim? E certas cenas me levavam à ponta da poltrona. Eu até esquecia da pipoca, porque era muita emoção. O 007 está lá num avião e ele é jogado para fora. Ele é jogado para fora, tem uma luta lá com um bandido, e a porta do avião abre, e o bandido empurra ele, joga ele para fora sem paraquedas. E esse homem vai caindo, queda livre. Ele vai morrer. No começo do filme eu falo, acabou, não tem mais. O herói de uma dessa não tem como escapar. Vai acabar o filme, nós vamos ter... Mas ele é o James Bond. O que acontece? Ele puxa um botão na sua jaqueta e a sua jaqueta vira um paraquedas, um parapente, e ele vai, até teleguiado e tal, o negócio vai embora. E eu pergunto, como é que ele consegue fazer isso e se salvar? Daqui a pouco ele está dentro de um barco, no meio do oceano, e ele é lançado em outra briga, ele é lançado em alto mar, e o transatlântico vai embora e abandona ele, e a câmera puxa assim, e ele está sozinho no mar gelado. Acabou, o homem não tem como um ser humano sobreviver aí. Mas lembre-se, ele é James Bond, ele é o meu herói, ele não morre. Ele aperta um dispositivo na gravata e a gravata dele vira um colete salva-vida.
já com um mecanismo lá que envia um sinal para os seus amigos, eles vêm de helicóptero e o salvam. Como é que ele consegue fazer isso? A pior cena que eu vi foi essa. Ele está numa fábrica, 5 caras pegam ele e dão uma surra nele, amarram ele, colocam ele numa esteira para cortar madeira, e no final daquela esteira tem uma serra enorme. Eles amarram ele, deixam ele na serra, ele está chegando perto, eles vão tomar uísque lá na outra sala, celebrar a morte deste defensor da lei. E eu falo, agora acabou. E a cena, não sei como eles fazem isso, eles mostram, eu falo, agora vai pegar na cabeça dele. Mas daqui a pouco o filme mostra outras coisas, e está lá, ainda não pegou, vai pegar ainda. E nunca pega, né? E você fala, já deu tempo de pegar, mas não pegou ainda. Mas ele consegue, com o relógio dele, ele aperta que assim tem um raio laser, ele desliga a chave geral na última hora, depois com aquele raio laser, ele consegue romper com as correntes que estão prendendo ele, e ele vai lá e ele aprende todos aqueles bandidos que estão bebendo uísque na outra sala. Como é que ele consegue isso? Eu já tinha 4 filhas, casado, e eu vi no Discovery Channel uma série especial, James Bond, os segredos de James Bond, da produção do filme James Bond, reportagem especial sobre essa série. Eu mandei minhas filhas ir para a casa dos amiguinhos, das amiguinhas, mandei minha esposa ir para o shopping, eu desliguei o telefone, sentei, falei, agora eu quero aprender como é que o James Bond se liberta de tantas encrencas na vida dele. E finalmente, através daquela reportagem, mostrando os bastidores do filme, eu descobri o segredo de James Bond. Por que ele sempre conseguiu se escapar? E a resposta eu vou dar para você agora. Você não precisa assistir a reportagem da Discovery Channel. Eu vou te passar resumido já. O segredo de James Bond, dele entrar em tanta fria e sair de todas elas, é porque por trás dele tem o autor da história de James Bond, que chama Ian Fleming. Ian Fleming, ele escreveu esse seriado e ele determinou na sua cabeça que o seu herói, James Bond 007, nunca iria morrer. Sempre iria sair, de alguma forma, das frias aonde ele entra. É como se Ian Fleming falasse, muitas são as aflições de James Bond, mas de todas eu o livrarei. Mas tem um paralelo. A gente ri, mas tem um paralelo sério aí. Porque na palavra de Deus, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, Deus registrou essa declaração para mim e para você. Deus que é o autor do script da sua vida, Ele que decretou a sua vinda a esse mundo, a sua existência. Ele que te ama, Ele que te resgatou do pecado, pela obra perfeita de Cristo Jesus na cruz e pela obra do Espírito Santo. Ele te ama. E Ele fala, muitas são as suas, muitas serão as suas aflições, meu irmão, minha irmã. Mas eu, o Senhor, de todas o livrarei. Filho de Deus, a palavra de Deus em outros versos diz, por exemplo assim, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. O diabo vai tentar te atacar, te derrubar, te destruir de várias formas, mas o Senhor, que é o autor do script da sua vida, da sua história, Ele garante, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pedro falou, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, reservada nos céus, para vocês que são guardados pelo poder de Deus. Você, meu irmão, eu, olha que bênção, somos guardados pelo poder de Deus. Ontem o irmão pregou na nossa igreja sobre Ruth. Ruth perdeu o marido, Ruth estava passando fome, tinha que se sujeitar a ficar catando resto da colheita de Boaz ali. Mas o tempo todo Deus estava escrevendo a história da redenção através das aflições que ela passava. Para ela passar a sensação, como dá para você, Deus se esqueceu de mim, olha, perdi meu marido, estou passando quase que fome, mas Deus nunca tirou os olhos dela. E Deus a usou para
trazer o descendente de Jesus Cristo. Deus estava cuidando da sua serva. Por isso que Pedro fala: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama, que nos salva, que nos leva ao céu. E Ele é quem nos guarda pelo seu poder. Irmão, você está sendo guardado pelo poder de Deus. Eu gosto muito do Salmo 50, versículo 15. Clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu gosto do que Paulo fala lá em Romanos: quem tentará acusação contra os eleitos? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, desemprego, crise econômica, doença? Não! Nada disso pode nos separar do amor de Deus, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Por quê? Porque Deus é poderoso, disse Pedro, para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Por isso, a Ele, o único, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Crente, irmã, irmão, você que é justificado por Cristo Jesus, não desanime, não desista, não olhe para o problema, olhe para Jesus. Esse é o seu problema. Você veio aqui hoje à noite olhando para o problema demais, olhando para o inimigo, olhando para o homem mau. Você tem que olhar para Cristo. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Espera nele, confia na sua promessa. Ele é nossa rocha, rocha eterna, rocha espiritual, rocha que não se abala, forte, imutável e suficiente. E sendo assim, você como cristãos, milhares e milhares de cristãos ao redor do mundo, você pode cantar: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Eu vou seguro. Eu vou seguro. Por quê? Porque eu estou descansando, confiando, fazendo a minha parte e deixando que Ele faça o impossível. Amém? Amém? Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar?